queridos, vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 9, nessa manhã, dando continuidade na série de exposições dessa carta. Já estamos no capítulo 6, o último capítulo, então em mais algum tempo breve, nós poderemos dizer que concluímos a exposição da carta aos Efésios, tendo passado por todos os versos, por cada versículo, e buscando ali a direção do que Deus tem a nos ensinar, não apenas a nos informar sobre doutrina, sobre teologia, sobre a história da nossa fé, mas também como tudo isso se encontra com a nossa vida, se aplica à nossa caminhada. Eu tenho certeza que tem sido para você, assim como tem sido para mim, uma caminhada muito edificante, muito renovadora do coração. E se no final de todo esse processo, de pouco mais de um ano que nós temos caminhando apenas aqui nessa série da carta aos Efésios, o seu coração sair desse período mais apegado à Bíblia, mais apaixonado pela Bíblia, mais encantado com a Bíblia, a gente vai ter alcançado como igreja um excelente alvo, de que os nossos corações estão apegados à palavra de Deus e que a gente entende que dela, da palavra de Deus, vem tudo que nós necessitamos para a vida. Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 5 até o verso 9, diz assim a Bíblia, registrando as palavras de Paulo: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Até aqui vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, e a Bíblia diz a respeito dela mesma, que ela é inspirada, soprada pelo Senhor e útil para o ensino, para o crescimento na fé. É a Tua Palavra, Senhor. Então o que nós te pedimos nessa manhã, que seja para nós muito mais do que um tempo de informação bíblica, de contato mais aprofundado com detalhes da história da nossa fé, mas que seja também um tempo de direção do Senhor para a nossa própria vida, que através desse texto nós possamos entender a mensagem que é atemporal, que nos encontra hoje, que nos ensina hoje, que nos molda a vida, o pensamento e o comportamento hoje. Então nós pedimos essa preciosa experiência, Senhor, de sairmos daqui nessa manhã agradecidos pela Tua presença, mas também agradecidos pela Tua palavra viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar nesse termo, nessa palavra, cosmovisão? De um tempo para cá tem sido mais comum a gente encontrar aqui e ali essa expressão na mídia, às vezes em alguns documentários, em algumas matérias jornalísticas, com certeza na universidade. Fala-se muito sobre cosmovisão. Em linhas gerais, cosmovisão significa o modo pelo qual uma pessoa vê e interpreta a realidade à sua volta. O que é cosmovisão? É a minha visão do mundo como um todo. O que é cosmovisão? Cosmovisão são aquelas lentes que eu me aproprio para enxergar a mim mesmo, o mundo onde eu estou inserido e todas as coisas e circunstâncias à minha volta. Nesse sentido, nós podemos dizer que todo mundo, inevitavelmente, assume uma cosmovisão, certo? Uma cosmovisão que permite a você e a mim entender os dados da vida. Como que eu interpreto essa realidade? Quem eu sou? Como que eu interpreto o que está acontecendo comigo? Como eu
eu tenho discernimento do meu momento de vida histórico, no que está acontecendo com a minha família, no mundo, com a economia, com a sociedade. Essa compreensão parte dessa cosmovisão, dessa lente que eu assumo para entender todas as coisas. Cosmovisão influencia então a maneira como a pessoa entende o mundo. Cosmovisão influencia a maneira como a pessoa entende a vida em sociedade. Cosmovisão define a maneira como as pessoas estabelecem valores éticos e morais e o lugar deles em sua vida. E cosmovisão também define a maneira como eu entendo e defino Deus. E o que isso tudo tem a ver com a nossa conversa hoje? Por que falar de cosmovisão na introdução dessa mensagem de hoje? Porque o que Paulo faz aqui, escrevendo essa carta aos Efésios, nada mais é do que delimitar e apresentar o que é a cosmovisão cristã. O que é a visão cristã de vida e de mundo. Ele consegue, de modo muito eficiente, numa carta de 6 capítulos, apresentar em sua abrangência o que a cosmovisão cristã é. Essa carta é fabulosa, não é em vão que nós estamos há mais de um ano aqui refletindo na mensagem dela. E se você pega a carta aos Efésios e divide ela em 2 partes, essa cosmovisão que Paulo apresenta fica ainda muito mais clara. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o que poderíamos chamar de a história do Evangelho. Paulo passa 3 capítulos explicando como que toda a história humana alcança seu clímax em Jesus, como todas as coisas já apontavam no passado para Jesus, como toda a expectativa do mundo e da humanidade de alegria, progresso, redenção, falam da expectativa do Filho de Deus que viria ao mundo e tornaria então essas coisas de fato possível. E quando conta a história do Evangelho, nesses 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre a criação dessa comunidade multiétnica dos seguidores de Jesus, ou essa família multiétnica dos seguidores de Jesus, chamada Igreja. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo basicamente fala sobre isso, a história do Evangelho, que me faz entender que todas as coisas apontavam para Cristo, e o nascimento da Igreja de Jesus como a expressão dessa comunidade de pessoas completamente diferentes umas das outras, mas que são unidas por esse Evangelho e por esse Cristo que é Senhor deles e delas. E aí, como se Paulo escrevesse um grande portanto na sua carta, ele escreve os 3 primeiros capítulos e então como se escrevesse uma palavra, portanto, à vista destas coisas, à vista dessa história, à vista da história do Evangelho, os capítulos 4, 5 e 6 são dedicados a falar da nossa história. A primeira parte, então, a história do Evangelho, a segunda parte, a nossa história, ou como que a história do Evangelho afeta a nossa história. Como que a história do Evangelho afeta a nossa vida como um todo. Como que o Evangelho nos faz novas pessoas? Como que o Evangelho traz à existência uma nova vida e uma nova sociedade, onde não existe mais aspecto que não seja tocado nem moldado pela realidade que o Evangelho anuncia, de que Deus está vivo, de que Cristo é o nosso Senhor, de que nós somos os seus seguidores e de que cada aspecto da nossa vida, do pensamento às ações, tudo é tocado por essa verdade. Tudo recebe a influência e o impacto dessa verdade. E é muito importante a gente considerar isso, gente, em todo o tempo, e especialmente hoje. Por quê? Porque o texto que nós lemos hoje, se ele for desconectado do contexto dele, contexto que Paulo escreve aqui, e se nós deixarmos de considerar esse texto à luz da cosmovisão cristã, nós vamos ter muitos problemas, como muitas pessoas têm problemas com esse texto. Porque esse texto que lemos hoje tem sido alvo de interpretações rasas, de interpretações equivocadas, fazendo com que até mesmo cristãos muitas vezes prefiram não pensar no que diz Paulo nesse trecho. Algumas versões mais antigas da Bíblia até suavizam um pouco mais para nós, leitores modernos, quando o texto inicia no versículo 5 dizendo assim: servos, obedeçam aos seus senhores terrenos, e aí a gente fica ali, mas o texto, como a NVI traz para a gente, era escravo, escravo mesmo.
E aí a gente faz uma pergunta: estaria a Bíblia aprovando a escravidão? A gente se depara com esse texto e fala assim: peraí, o Deus ao quem eu amo, o Deus que diz que criou uma humanidade à sua imagem, à sua semelhança, tem em sua palavra um trecho em que se está falando claramente sobre a prática da escravidão e não se está levantando contra a escravidão. Então a Bíblia e Paulo estão passando pano para uma prática detestável da história humana, inclusive nos tempos bíblicos? Certamente não, queridos. Certamente a Bíblia não aprova a escravidão. E basta um mínimo de contato com a história, basta um mínimo de interesse com a história do nosso mundo, e nós veremos que em todo o mundo foi a igreja e foram os cristãos que lutaram contra a escravidão. Não há nação nesse mundo que tenha vencido a escravidão, o comércio de escravos, a prática humilhante da escravidão, que o levante não tenha iniciado por cristãos e pela igreja de Jesus. Então nós precisamos olhar para as palavras do apóstolo Paulo aqui, considerando o contexto de toda a carta e considerando também as lentes da sua época. O que estava acontecendo lá naquela época? Então eu peço a sua permissão para te apresentar um pouco mais detalhadamente o pano de fundo cultural daquele tempo. Primeiro, a escravidão parece ter sido universal no mundo antigo. Uma prática completamente comum em todo o mundo antigo. Estima-se que apenas no Império Romano, império que era a grande potência econômica, cultural, política daquela época, Império Romano que governava sobre todas as coisas, inclusive a cidade de Éfeso, estima-se que apenas no Império Romano tinha aproximadamente 60 milhões de escravos. Diferentemente da imagem que nos parece mais comum da escravidão, quando a gente lembra da escravidão que teve no nosso país, da escravidão de boa parte da Europa também, diferente da imagem que nos parece mais comum, esses escravos do Império Romano constituíam a força de trabalho não apenas braçal, ou não apenas doméstica, mas entre esses escravos havia médicos, professores, administradores. Por quê? O Império Romano conquistava um novo território. Toda a população daquela cidade, daquela aldeia, daquela região ou daquela nação era posse do Império Romano agora. E aquelas pessoas não eram mais donas de si mesmas. Elas agora eram propriedade do Império e eram tomadas escravas. Elas não eram tomadas. Um médico não saía do seu ofício de médico para trabalhar num serviço doméstico na casa de um senhor de escravos. Ele continuava atuando como um médico a serviço de alguém ou a serviço do império, sem liberdade para a sua própria vida. Ele tinha dono, mas ele trabalhava naquele ofício. Então, naquele tempo, e algo que é importante destacar, havia uma impessoalidade dos escravos. Legalmente, o escravo não era uma pessoa, o escravo era uma coisa. A lei do Império Romano dizia isso. O escravo é uma espécie de propriedade que tem alma. Você pega escritos dos filósofos antigos, filósofos que nós estudamos nas nossas universidades hoje, e eles falavam sobre a impossibilidade de qualquer proximidade afetiva entre um ser humano, era assim que eles escreviam, e um escravo, porque o escravo era uma coisa, o escravo era um bem móvel, e essa era uma realidade plenamente aceita e estabelecida naquele tempo. Havia ainda a desumanização dos escravos. Essa era a definição da legislação romana, que o escravo, como um bem móvel, não tem direito a nada. E o senhor do escravo, o dono do escravo, podia tratá-lo literalmente como quisesse. O João chegou a mencionar aqui na semana passada no sermão o termo pátria-família. Foi pátria-família, né? Isso, não foi pater não, né? Foi pátria. Ou você falou pater, ou você não lembra o que você falou. Pátria-família era um dispositivo da legislação romana que dava direito ao senhor de escravos de fazer o que quisesse com ele. Ele podia castigar, ele podia confinar, ele podia mutilar e ele podia matar o seu escravo. Uma coisa que era comum naquela época, quando um escravo adoecia, ou ele ficava mais velho e sem força, sobretudo se o seu trabalho era mais braçal e doméstico, ele era abandonado
num lugar isolado para morrer de fome. E isso era uma prática comum, além do comércio de escravos. Você sabe que isso era um negócio que dava muito dinheiro. Se você tinha um bom escravo, você podia trocar o seu escravo por uma terra, você podia trocar o seu escravo por um outro bem que você desejasse. E como é que Paulo e os demais apóstolos tratavam a questão da escravidão? Esse é o ponto. Se isso era amplamente difundido e natural nos dias que a igreja estava nascendo aqui, como que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos trataram dessa questão? Primeiro a gente tem que lembrar, Paulo não escreveu um manifesto público para que fosse reverberado por toda a cidade de Éfeso. Essa carta não é um manifesto para ser lido na cidade de Éfeso. Paulo não escreve uma crítica ácida ao Império Romano, expondo os seus pecados e os seus abusos. Não, Paulo escreve uma carta para ser lida na igreja. Nós estamos avaliando e lendo um documento escrito por Paulo para que fosse lido pelos cristãos. E precisamos lembrar que esses cristãos constituíam um grupo minoritário na cidade de Éfeso e um grupo minoritário no Império Romano. Os apóstolos não eram reformadores sociais. Se algum apóstolo naquele tempo tentasse se levantar para trazer a igreja naquela época com aquele tamanho para um combate político contra o Império Romano, a igreja teria sido exterminada no seu nascedouro. É como se alguém hoje se levantasse para falar contra as máquinas nas fábricas. Precisamos repensar esse uso exacerbado das máquinas, coitadas das máquinas. E alguém olhasse e falasse assim: você quer quebrar a nossa economia? Você quer acabar com a nossa vida? Que louco é você que falando sobre isso. Naquele tempo e cultura, era desse modo objetificado que o escravo era visto, que um ser humano em escravidão era visto. Então os apóstolos não foram reformadores sociais, eles eram mensageiros do evangelho. E o seu interesse prioritário era apoiar a igreja, equipar a igreja e cuidar da igreja de Jesus. Agora entra a questão. Nessa igreja de Jesus, pessoas diferentes umas das outras estavam sendo alcançadas pelo evangelho. Na cidade de Éfeso isso estava acontecendo. E sabe o que estava acontecendo ali naquela cidade também, que era normal, por causa da pregação do evangelho? As pessoas estavam sendo alcançadas, tendo as suas vidas alteradas, e entre essas pessoas estavam também escravos que se convertiam, e senhores de escravos que se convertiam. E aí o problema não era um problema mais social, político, mas era uma realidade da comunidade, era uma questão da igreja. Como que cristãos lidam com esse fato? E uma vez que essas pessoas estavam buscando ser cheias do Espírito Santo, você lembra? O capítulo de onde a gente vem, o final do capítulo 5, Paulo está falando sobre a necessidade de buscarmos a plenitude do Espírito Santo e quais as consequências disso nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na relação entre pais e filhos e agora numa espécie de relação de trabalho entre escravos e senhores. Isso tocava diretamente as relações. E a maneira como eu trato alguém no meu ambiente de trabalho, naquela época, não ficaria de fora nem imune a esse impacto. De modo, queridos, que o Evangelho provocou não uma revolução política, social e econômica, primeiramente. E é verdade que por onde o Evangelho passou, transformações políticas, econômicas e sociais também se deram. Basta a gente olhar para a história dos Estados Unidos da América. Basta a gente olhar para a Europa da época dos puritanos. Basta a gente olhar para a Europa do século XVI com o movimento da Reforma. Muitas transformações sociais, políticas e econômicas se deram. No entanto, o Evangelho não provoca isso primeiro, ele provoca uma revolução moral e espiritual. E essa revolução moral e espiritual gera relacionamentos transformados. Seja no casamento, como vimos 2 semanas atrás, seja entre pais e filhos, como vimos na semana passada, e seja na relação mais difícil do trabalho, como era naquele contexto, e o exemplo que Paulo toma, a relação entre escravos e senhores. E Paulo, queridos, apresenta um modelo completamente antagônico àquele que estava sendo vivido na época. A legislação romana podia dizer uma coisa sobre o escravo não era nem alguém. Na carta de Paulo aos Efésios, o escravo é tratado como irmão, tendo um mesmo Senhor nos céus.
O Senhor não era uma espécie de Deus absoluto que podia manipular a vida de quem quer que fosse. Ele era alguém consciente de que tinha um Senhor nos céus que também era Senhor daquele seu escravo. Então Paulo começa a apresentar uma relação completamente diferente. Primeiro, a relação entre essas duas pessoas aparentemente tão distantes uma da outra, o senhor de escravos e um escravo, tinha que ser de igualdade. Diante de Deus, senhores e escravos eram iguais. Olha o que ele diz no verso 9: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Que forma era essa? Anteriormente ele estava falando que o escravo deveria procurar praticar o bem ao seu senhor, sabendo que Deus é quem recompensa quem pratica o bem. E agora ele escreve aos donos de escravo, dizendo o seguinte: vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Como? Praticando a eles o bem. Uma loucura na lógica daquela época. Não os ameacem. Não ameaçar? Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Isso humilhava o Senhor dos escravos. Lembra de uma coisa: o Senhor deles não é você, o Senhor deles está nos céus. Esse cara é seu irmão agora. Ele se converteu ao Cristo a quem você também se converteu. E o Senhor deles que está nos céus não faz diferença entre as pessoas. Segunda consequência, na verdade, segunda coisa que Paulo coloca, era que essa era uma relação baseada em justiça, igualdade e justiça. O mesmo bem que o servo deveria praticar para o seu senhor, sabendo que Deus é o recompensador, o senhor deveria praticar aos seus servos. O mesmo bem. E aí a gente pensa o seguinte: Roberto, não seria o bem supremo então, uma vez que esse homem está convertido, que ele desse liberdade ao seu escravo, tornando ele um homem livre na sociedade, podendo ele próprio trabalhar, podendo ele próprio cultivar, podendo ele próprio viver a vida do jeito que ele queria? Muito provavelmente naquele contexto, naquela estrutura econômica, se você libertasse um escravo, você estava fadando aquele escravo à morte. Ele não ia ter emprego, ele não ia ter mantimento, ele não ia ter moradia. Ele sai de um histórico de escravidão e de repente ele é alguém livre para morrer, numa estrutura econômica movida pela realidade da escravidão. Então, o que Paulo faz vai mais profundo, é mais do que simplesmente você dar liberdade dizendo: você já não é mais meu. É você dar a liberdade, a atenção, o zelo e tratar bem, não mais como uma posse, não mais como um bem imóvel ou um bem móvel, mas como alguém que tem dignidade, aquele que dentro da estrutura econômica era o seu escravo. O texto diz no verso 9: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Há uma outra passagem de Paulo, escrevendo aos Gálatas, o texto vai ser projetado aqui no capítulo 3, do verso 26 ao verso 28, que nos ajuda a entender a mentalidade do Novo Testamento sobre esse assunto. Paulo diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte: quem depositou a sua fé em Cristo Jesus, quem se converteu ao Evangelho, é filho de Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E olha o que ele diz agora: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque essa era a realidade das igrejas que ele havia plantado. Não havia apenas judeu na igreja, tinha gentil convertido. E isso poderia causar uma separação, porque historicamente eram povos que se detestavam. Havia na igreja mulheres e homens. E a mulher, como já vimos aqui, tinha um lugar e uma imagem muito desconsiderado na sociedade daquele tempo. O testemunho de uma mulher não era válido nem num tribunal. E agora está Paulo nos ensinando não apenas a tratar as mulheres como irmãs, mas dizendo: olha, na comunidade, essas bandeiras que separam, elas já nem importam mais, porque vocês todos são um em Cristo, um só povo, uma só família. E ele menciona uma outra questão da época: escravos e livres. Então, justiça, uma relação de justiça. E Paulo fala ainda de fraternidade, igualdade, justiça e fraternidade. A hierarquia da relação de trabalho não anulava o fato de que em Cristo senhores e servos são irmãos. Quer um exemplo disso? Olha como a escravidão era um problema presente na época.
Paulo escreve uma carta de capítulo único, bem pequenininha, quase um bilhete, para um homem chamado Filemão. Está bem no finalzinho do Novo Testamento. Já viu isso na sua Bíblia? Filemão, rapaz, já ouvi em algum lugar isso, Roberto. Está na Bíblia. É um bilhetinho de Paulo lá para um homem. E ele escreve essa carta por uma razão. Filemão tinha um escravo que fugiu. Você lembra o nome do escravo? Prova bíblica aí? Onésimo. Isso aí. O cara foge e se encontra com Paulo. Esse cara se converte, se torna uma bênção na vida de Paulo. E Paulo manda ele de volta para Filemão, mas manda com uma carta. E num determinado momento da carta, orientando que Filemão não maltratasse aquele escravo que havia fugido, porque era isso que a lei mandava. Você está livre, cara. Arranca o dente, mutila, mata, faz o que você quiser. Paulo escreve uma carta e diz assim no verso 16: receba Onésimo não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Paulo está escrevendo para um homem inserido numa cultura em que um escravo não era nada, era uma coisa. E agora ele diz àquele homem que havia sido prejudicado pela fuga do seu escravo, e que nessa fuga esse escravo se converte, e a sua vida é transformada. Paulo está escrevendo para um homem que sofreu prejuízo financeiro, econômico, por conta do que seu escravo fez. Receba-o de volta, como irmão amado. Ele é muito amado. Não apenas como pessoa, mas como cristão. Não como uma coisa, não como um objeto. Queridos, mas como que essas coisas tocam e ensinam as nossas vidas hoje? Como eu me pretendia dizer, isso não era para ser uma explicação ou uma aula sobre a igreja no Novo Testamento e a relação da escravidão. Mas sem entender esse pano de fundo, a gente não entende a mensagem. Porque como é que a gente aplica isso aqui à vida agora? Não tem um escravo. Não estou dominando ninguém assim a esse ponto. Então é um texto que é irrelevante para mim, Roberto? Não. Nós estamos diante de um texto que nos oferece mais do que apenas informação histórica. As relações de trabalho mudaram. Embora em muitos lugares e até no Brasil algumas pessoas ainda vivam em condições análogas à escravidão, algo que nós devemos combater como sociedade fortemente, nós sabemos que as relações de trabalho mudaram. Se no Império Romano, se na Palestina do primeiro século, essa era a condição econômica mais presente, a realidade de escravos e senhores de escravos, nós sabemos que hoje nós temos leis trabalhistas, outras relações de trabalho, e esse texto nos ajuda a entender a maneira cristã de conceber a nossa vocação profissional e a maneira cristã de olhar para o nosso trabalho cotidiano. Os cristãos são ensinados por Deus aqui, por Paulo nesse texto, a considerar a santidade do trabalho e a presença de Deus ali conosco. Veja mais uma vez o que dizem os versos 7 e 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Sirvam de boa vontade, como servindo ao Deus de vocês e não aos homens, porque vocês sabem que é o Senhor que os recompensará pelo bem que praticar. Martinho Lutero, o reformador, costumava dizer que Deus está escondido atrás de cada vocação humana, esperando receber glória e louvor através do nosso trabalho. Era linda essa perspectiva de Lutero. Ele dizia, é como se Deus estivesse oculto, escondido em cada vocação, em cada trabalho humano, esperando que na maneira como trabalhamos Ele seja louvado, na maneira como entregamos o nosso trabalho, na maneira como nos desempenhamos ali, Deus seja glorificado e louvado. Isso me faz perguntar, tentando ser objetivo, porque a nossa hora avança de um jeito terrível sempre. Como é que você lida com o seu trabalho? Você. Como você lida com a sua atribuição profissional ou com aquilo que mais ocupa as horas do seu dia, seja lá o que você faça? Seu trabalho é apenas uma fonte de sustento para você? Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, porque o trabalho é de onde vem o dinheiro que me permite fazer outras coisas. O trabalho é para você um mal necessário que te permite alcançar aquelas coisas que você realmente deseja?
Você trabalha fazendo o mínimo necessário para se manter onde você está, ou trabalha fazendo o melhor, o máximo que você consegue? São muitos os argumentos dos que se dedicam aquém do esperado no trabalho. Você já deve ter ouvido essas coisas, talvez você já tenha dito em algum momento. Por exemplo, eu não recebo o suficiente. Teve um jogador de futebol que passou pelo Flamengo há um tempo, mas foi ídolo no Corinthians, Vampeta. Aí tem uma entrevista clássica do Vampeta, né, que ele disse uma vez assim: eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Quantos profissionais trabalham assim? Eles não me pagam o suficiente, recebo salário de fome, então o que eu faço até é bom. Quantas pessoas dizem: olha, eu não faço mais porque eu não sou reconhecido, vou me empenhar para quê? Vou me esforçar por quê? Vou me dedicar mais por quê? Não tem reconhecimento nenhum. Se eu fizer mais ou menos, não vai fazer diferença. Ninguém se importa se eu fizer mais do que estou fazendo agora. Ou então aquele argumento assim: olha, aqui todos fazem do mesmo jeito, como é que eu vou ser diferente? Todo mundo faz assim, todo mundo faz menos, todo mundo enrola, todo mundo faz do cafezinho um momento de 2 horas, o almoço um momento de 3 horas, todo mundo faz isso, é uma cultura estabelecida, sou eu que vou mudar? Para o cristão, queridos, no entanto, tudo é diferente, tudo deveria ser diferente. O cristão não trabalha apenas pelo dinheiro, o cristão não trabalha apenas pelo reconhecimento, e o cristão não trabalha apenas pelas recompensas humanas. O cristão trabalha para servir ao Senhor naquilo que ele faz. O texto está dizendo o seguinte: faça, sirva, como quem faz para o Senhor e não para homens. É claro que você está fazendo para os homens, é claro que são os homens que remuneram você, é claro que são os homens que reconhecem ou não o seu esforço, mas no coração do crente, a maneira que o impulsiona, a coisa que o impulsiona a levantar cedo, a sair para a sua lida diária, é a certeza de que ele foi chamado naquele novo dia para, através do que ele vai fazer profissionalmente, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. O cristão entende que Deus usa as vocações humanas para tornar a vida nesse mundo mais viável para todos. Mais viável. É por isso que o cristão busca a excelência em tudo, porque acima de qualquer coisa é ao seu Deus que ele deseja agradar e servir. E olha, seja ela uma cozinheira ou uma médica, seja ele um trabalhador doméstico ou um empreendedor, seja uma professora ou um pastor, não importa a área. Seja uma mãe cuidando de seus filhos em casa, cuidando das tarefas do seu lar, seja um executivo que coordena centenas de pessoas, se ele é um cristão, ele busca a excelência em tudo que ele faz, porque acima de qualquer outra coisa é ao seu Deus que ele quer agradar, e Deus é digno de algo excelente, Deus é digno do melhor, e Deus de alguma forma deseja usar aquela vocação, que dependendo da área ela é tida como irrelevante por alguns, mal remunerada em muitos outros aspectos, não reconhecida por tantos. No entanto, Deus usa essa vocação para tornar a vida no mundo mais viável. Deixa a Conlurb fazer greve para ver como é que fica a sua rua, para você dizer se o trabalho daquela pessoa é importante ou não é. Se ele recebe condições dignas de trabalho, é uma outra questão que deveria, em muito como cristãos, nos incomodar, pela dignidade da vida humana que sabemos que cada ser humano carrega. No entanto, essa nossa tendência de atribuir valor e importância pela formação, ela cai por terra quando a gente vê Deus usando todas as vocações para fazer esse mundo um lugar mais habitável a você e a mim. Todos são chamados para fazer o melhor que podem com os recursos que possuem para a glória de Deus. E há aqueles que não são empregados, mas são empregadores, certo? Tem muitas pessoas debaixo dos seus cuidados e debaixo da sua liderança, e sobre estes vale a lembrança de que toda autoridade humana se curva diante da autoridade de Deus. Você é líder? Você está no comando? Você é o dono? Isso é uma posição de muito poder, mas você precisa lembrar que o poder que você tem se dobra de joelhos diante do poder do Deus a quem você ama. Aquele que lidera e comanda é chamado a desempenhar essa função para a glória de Deus e para o bem das pessoas, não para o mal delas. Queridos, eu não tenho o tempo que eu gostaria de abrir isso aqui muito mais, mas um verdadeiro cristão, por exemplo,
Ele nunca deveria pensar em remunerar o mínimo que ele pode, mas o máximo que ele consegue. Se ele é um verdadeiro cristão, pode ser a diarista que vai em sua casa, a babá de seus filhos, a secretária do seu escritório. Se ele é um cristão, ele é tomado por um pensamento sempre: como eu posso recompensar mais? Como eu posso remunerar melhor? Como eu posso tornar a vida dessa pessoa que me serve uma vida melhor? Ele em algum momento vai se perguntar se aquela pessoa pode eventualmente, ainda que uma vez no ano, sentar com os seus filhos no restaurante que ele senta quinzenalmente com a sua família para uma refeição. E se a resposta do coração dele for não, é impossível porque ela não ganha para isso, ele não vai fazer a solução econômica tornar isso possível, mas ele vai ser alguém que vai pensar: eu estou fazendo o máximo que eu posso por ela, por ele. Por quê, queridos? Porque Deus nos chama e nos confere essa condição não apenas para o nosso desfrute próprio, mas para o benefício de sua criação, para fazer o bem à vida de pessoas, para tornar a vida de pessoas melhor e mais viável. E se a gente é cristão, e se a gente é crente, e se diz crente e enche igreja, e a dificuldade do outro pouco ou nada toca na gente, a gente tem algum problema grave. O cristão entende que as pessoas, independente de sua formação e classe social, carregam a imagem e a semelhança do Deus que ele diz tanto amar. Portanto, ele deve ser um promotor da vida e do bem-estar, tanto quanto lhe for possível. É por isso que Paulo escreve aos senhores de escravos: faça você o bem a eles também, lembrando que o Senhor deles está nos céus, não é você o Senhor deles, o Senhor deles está nos céus. Concluindo, queridos, pedindo perdão pelo avançado da hora, nós começamos a nossa reflexão hoje falando sobre cosmovisão. E note como que a cosmovisão cristã é importante e revolucionária num mundo afetado pelo pecado como o nosso. É revolucionário isso aqui. O cristão é alguém sinceramente empenhado em glorificar a Deus em cada aspecto de sua vida e em cada relacionamento que ele tem. Como a gente viu nas últimas semanas, no casamento, na educação dos filhos, mas nas relações de trabalho também. O cristão entendeu que Deus preenche cada centímetro quadrado desse mundo. Não há lugar que o seu Deus não esteja. Não há lugar que os olhos de Deus não alcancem. Não há lugar que a mão justa de Deus não toque ou não pese. O mundo pode ser injusto e mau, mas o cristão deve viver pautado em justiça e bondade. O mundo pode oprimir e maltratar, mas o cristão é chamado para amar e cuidar. Paulo não podia dizer: façamos uma revolução, nós que somos uma minoria e nos reunimos em pequenas casas como igreja na cidade de Éfeso, façamos uma revolução e vamos lutar pelo fim da escravidão. O Império Romano em meia tarde acabaria com todos os cristãos de Éfeso e acabaria com a causa do evangelho naquela cidade. A revolução foi de dentro para fora. Paulo pode escrever o seguinte: agora vocês estão na comunidade de Deus, e a relação aqui é diferente. Pare de tratar seu escravo como coisa, ele é alguém. Dê a ele dignidade, valor e o ame como um irmão. Você que é escravo, pare de olhar para o seu Senhor com aquele ódio velado, tentando agradar apenas quando Ele está olhando, mas o sirva com sinceridade de coração, como quem quer servir ao próprio Deus. Lembre, Deus é quem recompensa o bem que você praticar. Isso era uma esperança, queridos, no coração de um homem, numa sociedade que não dava a ele nenhuma esperança, afinal de contas ele era uma coisa, que a gente só consegue alcançar se mergulhar nessa história. E foi assim, queridos, sendo diferente e experimentando essa transformação de dentro para fora, que o cristianismo revolucionou o mundo por onde ele passou. Por onde ele passou. Olhe para o mundo antes da reforma protestante no século XVI e para o mundo depois, especialmente para o aspecto da educação. Você vai se deparar com registros históricos de uma Europa analfabeta. E após a reforma protestante e o advento da imprensa com Gutenberg, você começa a ter um processo das igrejas protestantes de alfabetização das pessoas, e o povo queria aprender a ler para ler Bíblia. E isso revolucionou a educação. Universidades criadas, escolas fundadas, para que o povo fosse instruído e educado, porque essa era a vontade de Deus.
Olhe para a história do século 17 e 18, na Europa e parte da América, com os puritanos e a visão que eles tinham de trabalho e progresso. Deus é digno do meu melhor esforço. Seja eu um lavrador do campo, seja eu um sapateiro, seja eu um administrador ou um médico, eu vou trabalhar para a glória de Deus. E o que acontece com uma pessoa que decide fazer o melhor que pode com os recursos que tem? Inevitavelmente ela se destaca, inevitavelmente ela vai receber melhor, inevitavelmente ela vai ocupar as melhores posições. E isso começou a acontecer entre os crentes puritanos. Acontece que eles eram pessoas humildes e não apegadas a dinheiro. Então o que acontecia com as suas vidas? Eles tinham muitas posses, eles tinham muitos recursos e eles foram os promotores de grandes movimentos missionários na Europa e na América. Porque eles entendiam que os seus recursos eram apenas não para a sua benesse, mas para a promoção do bem no mundo, para a causa do Evangelho. Plantaram igrejas em várias partes do mundo, construíram escolas e faculdades em várias partes do mundo, porque entenderam que Deus era digno do melhor esforço do seu trabalho e que o progresso de um cristão apontava para a glória de Deus. Olhe para os pentecostais, a história dos pentecostais nos últimos 100 anos no mundo todo e os centros de reabilitação e amparo humano que eles construíram em tantos lugares como no Brasil. Você vai para lugares que você não teria necessariamente o interesse natural de ir conhecer, porque são regiões que não te oferecem nada demais. Eu não conheço tantos lugares do lado de cá do Rio ainda, por ter nascido e sido criado em Niterói, mas você vai para aqueles lados de lá da ponte, lugares como Itaboraí, Rio Bonito, e você entra nos cantões assim, que só tem chão de terra e mato, e você encontra ali um centro de recuperação, cheio de gente. E aí você vai perguntar, quem são aquelas pessoas? São aquelas que você e muita gente talvez da sociedade chamaria de a escória, os descartáveis, os que não têm mais jeito, os que acabaram com a própria vida, com a própria família, por conta dos seus vícios, por conta de suas loucuras, e num ambiente, por pessoas que nunca as viram antes delas chegarem ali, elas são amadas, tratadas com dignidade, ensinadas, educadas, treinadas para uma profissão, e muitas saem dali transformadas. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer um pastor, um grande homem de Deus, que teve a sua vida alcançada por Jesus num centro de reabilitação para usuário de drogas. E esse homem hoje faz um trabalho espetacular, e não pense que o trabalho dele é com drogados, reabilitando esse tipo de pessoas. Ele é um pregador que as pessoas saem de casa para sentar e ouvi-lo falar. Um homem que antes o mundo considerava a escória da sociedade. O movimento pentecostal fazendo isso na sociedade, os crentes fazendo isso na sociedade. E quanto a nós, queridos, nós somos chamados para levar adiante esse legado. Nós somos chamados a viver em nosso tempo e no nosso contexto para a glória de Deus, fazendo do nosso trabalho uma expressão de louvor ao Senhor e um instrumento dele para o bem das pessoas. É assim que você tem lidado com o seu trabalho? Quando você abre seu consultório, quando você chega na sua repartição, quando você está no seu escritório, quando você entra na sua sala de aula, quando você inicia as tarefas da sua casa para servir os seus amados em casa, é assim que você olha. Se você tem sido negligente com o trabalho, ore hoje pedindo que Deus mude seu coração e te ajude a ver que Deus está ali, com você, te capacitando, esperando ser louvado através do seu trabalho e te fazendo progredir para além do que você imaginava ser capaz. Quantas pessoas têm esse testemunho para contar, gente? Quantas pessoas contam, olha, eu nem imaginava que trabalharia com isso, que teria competência para entrar nessa área aqui, de repente Deus foi dando direção e Deus foi me encaminhando e um monte de coisa aconteceu e hoje eu posso abençoar um monte de gente, porque Deus é assim. Basta que você disponha no seu coração dizendo, Senhor, a despeito de quem é atendido primeiro, a despeito de quem humanamente falando eu estou agradando primeiro com o meu trabalho, quem está acima de mim nesse aspecto, eu sei que acima e além destas pessoas ou deste quadro ou dessa instituição está o Senhor esperando o meu melhor. Então que eu te dê glória, não cantando louvor no trabalho, que eu te dê glória, não necessariamente falando Jesus e Espírito Santo a cada 5 minutos para algum colega, ele vai me achar um chato, provavelmente, mas que eu te dê glória, sobretudo, com um coração que é consciente de que ali
E enquanto eu sirvo aquelas pessoas, enquanto eu atendo aquela gente, enquanto eu ensino aquela criança, enquanto eu faço aquela comida, enquanto eu varro aquele chão, eu quero colocar um sorriso no teu coração, eu quero que o Senhor seja glorificado, o resto do Senhor vai cuidar. E Ele tem cuidado, e Ele vai continuar cuidando. Vamos orar por isso, irmãos? Senhor, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, pelo culto da ceia, e o que nós te pedimos é que o Senhor gere no nosso coração aquele verdadeiro incômodo que, quando gerado pelo Senhor, nos leva a mudar a maneira como a gente enxerga as nossas atribuições e os nossos papéis. Temos aprendido aqui, Senhor, nessas últimas semanas, que não dá para ser um marido de qualquer maneira, uma esposa de qualquer maneira, um pai, um filho, de qualquer jeito, quando somos crentes, quando estamos buscando a plenitude do Espírito Santo. E com toda certeza, Senhor, não dá para ser um funcionário ou um empregador de qualquer maneira, quando também estamos buscando o Senhor e o Espírito Santo. Primeiro porque entendemos em Tua palavra que o Senhor espera ser glorificado por nós através do nosso trabalho, e que fazer menos, dar menos, procrastinar, roubar horário, fazer o que não é devido no horário que deveríamos trabalhar é pecado. Não é apenas roubar hora, não é apenas deixar de atender, é pecar contra o Deus das nossas vocações. Então nos ajuda, Senhor, a olhar para os nossos compromissos, nos ajuda a olhar para a nossa vocação, nos ajuda a olhar para as nossas atribuições profissionais, como quem quer adorar ao Senhor ali e através desse trabalho. Esteja com cada um de nós, Senhor, levando-nos ao progresso também. É a Tua bênção sobre nós que nos leva adiante, mas não deixa, Senhor, o nosso coração se perder na vaidade de que temos muito apenas para nós e para o nosso desfrute. Ajuda-nos a entender que, recebendo muito, o Senhor conta conosco também como agentes do Teu reino nesse mundo, para a prática do bem, para a proclamação do Evangelho e para, Senhor, levar dignidade à vida de pessoas que são amadas pelo Senhor, porque foram criadas pelo Senhor. Então faça de nós e dos nossos trabalhos um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.